Hoje nós vamos falar sobre: a gente pode cobrar de Deus alguma coisa? Será que a gente tem direito de cobrar? Como cobrar de Deus? Será que a gente pode cobrar de Deus? A gente vai meditar sobre isso. A gente tem como cobrar de Deus? O que você acha? A gente tem como cobrar de Deus? Será que os antigos tinham alguma forma de fazer isso? Bom, primeiro que Deus não nos deve nada. Será que Deus deve alguma coisa? Não, Deus não deve. Porque a cobrança é feita a quem deve. Não é verdade? Outra coisa que a maioria das pessoas deve, mas ninguém gosta de ser cobrado. Você já levou uma cobrança? Você já levou uma cobrança? Você gostou da cobrança? Ninguém gosta. Ninguém gosta de cobrança. Ninguém quer ser cobrado. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu disse, meu Deus do céu, ninguém quer ser cobrado. Mas e aí? Porque tem lugar que ensina que tem que cobrar de Deus. Tem que cobrar, tem que cobrar. Que eu fiquei meditando esses dias. Será que a gente tem que cobrar de Deus? Será que a gente tem que exigir, cobrar? E aí eu fui buscar na Bíblia, porque as respostas elas estão na Bíblia. Estão na Bíblia. Todas as respostas que forem reveladas para nós estão na Bíblia. Porque tem coisa que não tem resposta. E a gente só sabe na eternidade. E observando a palavra de Deus, ali nos antigos, no Antigo Testamento, vendo Abraão, Moisés, Daniel, observando ali em Êxodo, eu notei uma coisa, que Deus, ao agir em favor de uma nação ou de uma pessoa, sempre tinha assim, lembrou-se Deus. Lembrou-se Deus. E de tanto ver esse lembrou-se Deus, repetidas vezes, eu notei que existia um padrão. Então a gente não pode cobrar de Deus, porque Ele não deve nada. Mas a gente pode lembrá-lo, lembrar a Deus. Quando a gente recebe uma cobrança escrita, uma notificação por escrito de uma conta que está vencendo, a gente não fica com raiva. Você já notou? Você recebe no seu e-mail, você recebe no seu celular, você recebe lá, sua fatura já está, já fechou, para tal dia. A gente não fica com raiva. Mas se uma pessoa ligar para a gente, cobrando, a gente fica com raiva. Então, nós não podemos cobrar de Deus, mas nós podemos lembrá-lo. Como? Por escrito. Como assim, pastor? Lembrar a Deus algo que está por escrito, algo que Ele prometeu. Não é cobrança, é lembrança. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos lembrar Deus. Pastor, mas Deus é esquecido? Não. Deus está com a memória fraca? Não. Mas a gente fica satisfeito quando alguém lembra algo para a gente. Quando você esquece de uma coisa e aí alguém chega, fulano, você lembra que você tem consulta tal dia? Você, eita, é mesmo. Amanhã é dia 2, dia 1. É dia de você receber a pessoa. Eita, é mesmo. Você fica satisfeito. Então não é uma cobrança, é uma lembrança.
Primeiro ponto: Deus, Ele permite ser lembrado. Agora você vai abrir em Salmos, livro de Salmos, de número 106, verso 44. Eu estava aqui buscando esse primeiro versículo e a respeito de lembrar-se, de lembrar Deus. Eu estava lembrando aqui do ladrão na cruz, porque o ladrão na cruz não tinha mais solução, não tinha mais jeito. A situação dele era certamente a morte. E ele, pregado naquela cruz, ele olha para Jesus e diz assim, diz o quê? O que ele diz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, ele lembrou Jesus de algo que estava escrito, e Jesus o abençoou. Glória a Deus. Então, cobrar de Deus, não podemos cobrar de Deus, mas podemos fazer Deus se lembrar. Não porque Ele é esquecido, mas uma forma da gente conversar com Ele e mostrar para Ele o que a gente deseja. Lembrar do que está escrito. Outra coisa, Salmo 106, verso 44, diz assim: olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o quê? O clamor. Lembrou-se, olha aí, lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Até aqui. Agora apareceu mais uma coisa. Lembrou-se Deus a favor deles de sua aliança. Então nós vamos lembrar a Deus e lembrar da aliança que Deus tem. Lembrar-se da aliança. Você que é casado, às vezes você tira a aliança para alguma coisa, e quando para lavar um trem, para, sei lá, para tomar banho, para dormir, sei lá, uma coisa assim, e aí você esquece. De repente você está assim, aí você esqueci minha aliança. Já aconteceu com você? Aí você, eita, onde foi que eu deixei? Foi no banheiro, foi na pia. E você tira ela, e ela faz falta, e ela fica marcada. Alguma coisa está faltando ali. Aí você lembra, vai lá, eita, minha aliança. Deus, Ele se deixa lembrar das alianças que Ele fez. Às vezes o ser humano, ele esquece que fez uma aliança com Deus, mas Deus não esquece que fez uma aliança com a pessoa. Então uma aliança é um compromisso, é um pacto. É por isso que você vai ver às vezes na Bíblia assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus, já viu assim? Porque Ele fez aliança. Ele fez aliança com Noé, Ele fez aliança com Davi, Ele fez aliança com Israel. Então quando a pessoa, ela lembra a Deus, lembra-te da aliança que o Senhor teve, que o Senhor fez comigo. Lembrar da aliança. Então aqui está escrito que o povo estava angustiado, e Deus ouviu o clamor deles e lembrou-se em favor deles
da aliança que ele tinha. Então, uma forma da gente lembrar Deus é lembrar da aliança que ele fez, porque é um compromisso. Só para reforçar isso, Êxodo 2, verso 24, olha só isso. O povo de Israel, eles estavam no Egito. O faraó, que conhecia José, morreu. E no verso 23, vamos ler Êxodo 2, verso 23. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, o que aconteceu? Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então você viu que o povo estava gemendo, estava na escravidão, e o povo fez um clamor. O povo chegava a gemer, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, ouviu o gemido e lembrou-se da aliança que tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então a gente já sabe que a gente pode orar, clamar, lembrando a Deus e principalmente da sua aliança. Então a gente não pode cobrar. A gente entende que Deus, Ele ouve, responde quando a gente lembra Ele da aliança que Ele tem. Não pelo seu dinheiro, de jeito nenhum. Você sabe do que eu estou falando, sabe? Ou você não conhece isso que eu falei aqui? Sabe, né? Todo mundo se conhece. Então vamos lá. Agora nós vamos, olha só, nós vamos para Gênesis 21, verso 1. Diz assim: visitou o Senhor a quem? A Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara deu à luz, pôs Abraão o nome Isaque. Olha para o pastor. Então, a promessa foi cumprida. Do jeito que o anjo falou e deu o tempo, aconteceu. A promessa foi cumprida. Então nós não podemos cobrar de Deus, mas nós podemos lembrar das promessas. Então, quando você vai orar, você não pode cobrar de Deus. Deus não deve nada, mas o que Ele prometeu vai cumprir. Então você chega diante de Deus e diz: ó Deus, está escrito, o Senhor prometeu. Aí você tem que saber a Bíblia, né? Porque você vai ter que recitar o que está na Bíblia. Vai valer o que está escrito. É como um contrato. O contrato só vale o que está escrito. Está escrito, você é obrigado a cumprir. Não está escrito, você desobriga-se. Só vale o que está lá no papel.
Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que está no papel, aquilo que está escrito. Então, quando você chega diante de Deus e você lembra uma promessa, você não está cobrando de Deus, mas você está lembrando a Deus o que Ele falou. É por isso que visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus prometeu, você pode orar. Você tem que lembrar a passagem bíblica, tá? Como está escrito. Na sua oração você vai lá e diz assim, assim, assim. E outra coisa, detalhe, você sabe que na Bíblia tem coisa que Deus falou, tem coisa que o diabo falou, e tem coisa que o homem falou. Você tem que saber o que Deus falou. Amém, igreja? Foi Deus que falou? Então amém. Quem que falou tudo é possível que crer? Quem que falou isso? Foi Jesus. Então Ele falou. Você tem que saber o que Jesus, o que Deus falou. É ali que está o segredo. Então, quando você for orar, você lembra o versículo exatamente que foi a promessa, e você toma posse daquilo. É assim que você lembra Deus. Ah, pastor, mas eu não leio a Bíblia. E como é que faz? Você lê a Bíblia, identifica, não, isso aqui foi Deus que falou? Foi Deus? Então tá bom. Ainda que Deus tenha falado com outra pessoa, não precisa ser para você não. Está escrito lá, Deus falou para Ciro. Não esse Ciro, quer dizer, veja bem, não é que não. Outro Ciro, Ciro libertador. Deus falou para ele assim: eis que te tomo pela mão. E ele diz assim: quebrarei as portas de bronze, as trancas de ferro, eu irei adiante de ti. Isso o próprio Deus estava falando para Ciro, e Ciro ia ajudar o povo a libertar o povo do cativeiro. Mas Ciro Ciro não era homem de Deus, mas Deus o usou. Amém? Você pode tomar posse, porque Deus falou para Ciro, mas Ciro morreu. A Bíblia não fala com mortos, a Bíblia fala com vivos. Então Ciro hoje é você. Então você lembra a Deus dizendo: Deus, o Senhor disse, eu irei adiante de mim. Quer dizer, de ti, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. E você toma posse e diz: Deus, está escrito, o Senhor disse que é na minha frente, então vai na minha frente. Tem porta de bronze, o Senhor prometeu quebrar. Tem tranca de ferro, o Senhor prometeu despedaçar. É assim que ora, é assim que lembra a Deus. Lembra o que está escrito, lembra da promessa, do que Ele prometeu. Identifique que foi Deus que falou, ainda que tenha sido para outra pessoa. Pastor, agora, quando eu for orar, agora minha cabeça expandiu. Agora eu sei como orar. Eu sei agora. Pastor, eu não sei muito a Bíblia não. Começa a ler, porque você vai precisar saber das promessas, das alianças, para que você insira na sua oração. Jeremias, capítulo 1, verso 11 e 12. Diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi:
vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus está dizendo que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Epa, isso é bom. O que é velar? Velar é vigiar, é ficar acordado. É por isso que quando há um velório, a família, não todos, mas os mais próximos velam, porque às vezes o corpo fica pronto de noite, vai para lá e fica a madrugada toda acordado. Eu não sei se ainda fica. É assim? Fica lá acordado, a viúva. Quem está mais próximo, o filho, fica lá acordado, fica vigiando. Velar é vigiar, é ficar acordado. Fica lá, no pé do caixão. Não dorme não. Você nunca vai ver um filho que o pai morreu, a mãe morreu, e ele está lá dormindo. Acorda. Não, o filho não. Ele vai ficar acordado. A esposa, o esposo, ela vai ficar lá acordada. Chega uma pessoa, meus sentimentos, meus pesos, ela recebe. Chega um para orar, recebe. Ela está acordada, ela está vigiando. A Bíblia, Deus mostrou para Jeremias, disse o seguinte: ei, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. É como se Deus tivesse assim, ó. Isso é muito forte. Só isso já dá uma pregação. Imagine que Deus não dorme. Ah, pastor, mas Jesus dormiu no barco. Jesus, mas o Pai não dorme. Agora que Jesus foi lá para a glória, recebeu de volta a sua glória, não dorme mais. Uai, pastor, quer dizer que quando a gente partir dessa para melhor, lá na glória, a gente não vai dormir? Vai não, para que dormir? Ué? Não vai ter necessidade mais. Não vai dormir, não vai chorar. Quer dizer, aquele choro de sofrimento não vai ter mais. Mas o choro de alegria vai ser uma bênção. Então Deus está olhando para a palavra. Deus está olhando para a palavra. Está vigiando a palavra. Tudo que ele falou. Para quê? Está escrito aqui. Porque eu velo sobre a minha palavra. Para quê? Para cumprir. Toda vez que você fizer algo que está de acordo com a palavra, Deus vê e te abençoa. Então a gente não pode cobrar de Deus. Deus não deve nada. Mas fazer Deus lembrar da aliança, lembrar da promessa, lembrar da palavra. É assim que se faz. Isso é muito forte. Pastor, tem um problema. Eu não leio a Bíblia. É difícil. Porque se você não sabe o que está escrito, como você vai saber os seus direitos, os seus deveres? Todo ser humano, ele tem que ter noção das leis. É ou não é? Motorista, ele tem que saber as leis. Ele não pode andar com um pneu careca, apesar que tem gente que anda. É ou não é? Ele não pode andar com o retrovisor quebrado. É lei. Ele não pode invadir casa de ninguém, nem que seja sem teto, sem terra, sem juízo. Ele não pode invadir. Uai, pastor, mas estão invadindo. É porque a lei, a Bíblia diz que a lei se afrouxa. Mas se você, se eu, se nós formos entrar numa casa, aí a lei vai apertar para nós. Está frouxa só para um lado. Entendeu? Então, nós temos noções de leis.
A gente sabe que não pode roubar. Está na lei. Existe uma sentença. Então, se eu sei as leis da terra, como não saber as leis de Deus? Eu fico olhando. Tem gente que não tem Bíblia. Às vezes está na igreja e não tem Bíblia. Como é que pode não ter Bíblia? Tem que saber. Eu assisti o filme, o último filme agora, Deixados para Trás. O último. Está no YouTube, você aluga. E uma coisa interessante que eu sempre falei, está lá. No filme, quando há um arrebatamento, eles vão lá e apagam tudo da internet. Somem com livro, com Bíblia, com estudo, tudo. Sumiram com as Bíblias físicas. Todos os livros que falavam do arrebatamento, que falavam sobre Deus, levaram tudo. Aí a pessoa procurava no Google. O camarada procurava lá no Google. Arrebatamento. Nada. Tudo que a pessoa procurava, que era da Bíblia, nada. Eles vão arrancar tudo. Hoje nós temos a oportunidade de ler a Bíblia. Aproveite, porque a Bíblia diz que vão andar de mar a mar. A Bíblia diz que eles vão ir do Oriente ao Ocidente. Eles vão sair de um lugar a outro com fome e com sede. Sabe de quê? Da palavra. E não vão encontrar mais. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer a palavra, para poder lembrar a Deus, para poder direcionar suas orações, porque é assim que se faz. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia, não sabe. Você precisa mostrar para Deus o versículo que Ele falou. Amém? Mostra para Deus onde está escrito. Volta e meia eu pego Isaías 53, eu abro e eu mostro para ele. Isso aqui se refere a Jesus, então isso tem que acontecer na minha vida. Certamente, certamente, o senhor está dizendo certamente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então você pega o que está escrito e lembra a Deus. É assim que se faz. Não com o seu salário todo. Você lembra a Deus o que está escrito. Fazer Deus lembrar da palavra, da aliança, lembrar da promessa.